Bom, o suicídio assistido consiste na promoção de meios para que o paciente em estágio terminal, por conta própria, ponha fim à sua vida, sendo obrigatório que a pessoa tenha plena consciência das suas capacidades mentais e que de forma voluntária expresse o desejo de morrer. Geralmente é necessário que a pessoa seja um doente terminal com um prognóstico de 6 meses ou menos de vida para que possa requisitar o fármaco que será auto-administrado para pôr fim à sua vida. O suicídio assistido, ele é legal em alguns países, como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Suíça, Colômbia, Alemanha e em 7 estados norte-americanos. No Brasil, o suicídio assistido é caracterizado como crime de induzimento e instigação ao suicídio. Segundo o Código Penal brasileiro, no artigo 122, praticar suicídio assistido é proibido e se caracteriza-se como crime. O suicídio assistido, ele foi oficialmente divulgado pela mídia em 2015, ou seja, bem recente, né? Foi o primeiro caso que foi legalizado, ele ocorreu na Colômbia em 2015. Então, no mesmo ano foi legalizado em vários países, né, especificamente nos países ocidentais. E atualmente, em 2022, tanto esses países ocidentais como os países norte-americanos, né, como o Canadá, legalizaram essa prática e realizam. Então, os critérios, eles são bem específicos e diferenciam de um país para o outro. Mas, de acordo com pesquisas de 2014 a 2019, os critérios que são mais parecidos e específicos em cada país é que as pessoas eles têm uma doença terminal, né, para que sejam aceitos ser realizada essa prática. E além disso, que sejam pessoas adultas, maiores de 18 anos, que tenham uma capacidade mental de poder tomar essa decisão. E além disso, que tenham uma expectativa de vida menor que 6 meses. Pessoal, complementando agora sobre o que as meninas falaram a respeito do suicídio assistido, vou falar um pouco sobre como ele ocorre, né? Como as meninas já bem citaram, a Suíça é um dos países onde esse suicídio assistido acontece, né? E ela é um dos países, o único país, entre os países, é o único país que ainda aceita que as pessoas que cometem suicídio assistido em algumas ocasiões não sejam apenas pacientes com doenças terminais, com doenças que não têm cura, né? Como as meninas já falaram, não é apenas uma questão de procedimento comum, tem toda uma questão burocrática, uma questão legal, né? Que tem também critérios legais. Então, assim, por exemplo, no caso de um paciente que tem uma doença terminal, né? Ele vai precisar, se essa pessoa não morar na Suíça, porque também existem pessoas que vão até a Suíça para ter o direito de realizar esse procedimento. Se o paciente não morar na Suíça, ele precisa de um atestado tanto do médico do país dele, quanto do médico da Suíça, né? Precisa de um atestado dizendo que ele não aguenta mais, que ele está em um sofrimento insuportável e que ele quer manifesta o interesse de fazer esse procedimento. O paciente vai passar por toda uma avaliação tanto psicológica quanto avaliação médica, né? Uma avaliação psiquiátrica e médica. E além de a apresentação, ele vai ter também a apresentação de outros, digamos assim, outras alternativas, como os cuidados paliativos, que vão ser ofertados e apresentados a esse paciente para que ele pense em não realizar esse procedimento. Por muitas vezes a gente vê termos como turismo da morte, onde as pessoas falam exatamente sobre essa questão de pessoas que às vezes vão até esses países para realizar o procedimento. Em relação ao procedimento também, os pacientes eles vão ter uma média de 15 a 27 dias para manifestar interesse,
para pegar todos os papéis e para entregar esses formulários. Durante esse período, um dado também bem interessante é que durante esse período tem pacientes que acabam desistindo do procedimento, né? Esse procedimento ele é gravado, ele é entregue à polícia, né? O paciente manifestando, lúcido e manifestando, dizendo que realmente quer fazer isso. E agora eu vou abordar para vocês a diferença entre suicídio assistido e eutanásia. Como foi ressaltado anteriormente, o suicídio assistido é uma prática que acontece normalmente com pacientes que estão em estado terminal, com doença terminal, que não tem mais qualquer qualidade de vida e sente fortes dores. Neste método, o paciente recebe medicamentos fornecidos por algum parente próximo ou algum amigo de confiança, um medicamento com doses altíssimas ou algum tipo de droga fatal. Neste método, o paciente coloca fim na sua própria vida. Apesar de parecer idêntico ao suicídio assistido, a eutanásia se difere por conta do seu agente. Neste método, quem coloca fim à vida do paciente é outra pessoa e não o próprio paciente, seja por desligamento de aparelhos, injeções letais. E nesse caso, o objetivo é dar fim ao sofrimento do paciente de uma forma tranquila. Bom, como as meninas já falaram sobre o que é o suicídio assistido, né, como ocorre, eu vou falar um pouco agora sobre esse assunto na perspectiva dos profissionais de saúde. A gente sabe, né, não falando sobre ser legal ou não, esse assunto ainda é muito controverso, muito polêmico, porque por um lado, por exemplo, o ser humano ele tem uma autonomia de decidir o que quer da sua vida, né, o que fazer da sua vida, e por outro lado, né, ajudar uma pessoa a tirar a sua própria vida é eticamente incorreto. Então, ainda é um assunto muito controverso e também na área da saúde, para os profissionais de saúde, né? Porque, por exemplo, o médico, por um lado, ele vai estar indo contra os princípios da sua profissão, contra o juramento de Hipócrates, onde diz que é proibido ajudar uma pessoa a tirar a sua vida. Por outro lado, ele vai estar fazendo a vontade do seu paciente, né, aliviando a sua dor. Então, ainda é um assunto muito controverso. Foi feita uma pesquisa onde eu vi que poucos profissionais receberam já um pedido para tirar a vida, né? E são mais médicos esses profissionais. E eu vi também que, por exemplo, eles aceitavam mais a questão de uma eutanásia do que um suicídio assistido. Era mais aceito uma eutanásia do que o suicídio assistido. Então, ainda é um assunto ainda que precisa ser muito debatido, precisa ser entendido, né? E para poder chegar a uma conclusão, para poder chegar a um pensamento.